Olá, raiozinhos de sol! Hoje eu vim aqui para confrontar vocês, literalmente, e fazer vocês apagar da memória essa ideia de que produzir texto é chato, é ruim. Quer ver só? Tá duvidando da minha capacidade de provocar vocês e fazer vocês produzirem textos maravilhosos, incríveis e, é claro, sobre coisas que a gente gosta, né? Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, porque eu vou questionar um desenho muito amado por vocês, muito amado por mim também, eu confesso, que é o desenho do Bob Esponja Calça Quadrada. Quem não lembra, ó. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vive no abacaxi e mora no mar. Todo mundo adora, gente. Confessa, né? Quem falar que não gosta do Bob Esponja vai estar no fundo, mentindo ou então não assistiu o Bob Esponja, né? Com a devida atenção, porque ele é muito divertido. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos questionar um pouquinho o desenho do Bob Esponja e depois nós vamos aprender a produzir um texto de opinião. Não precisa ficar com medo, gente. Eu sei que os pais de vocês, tia, quando estava na fase de vocês, não produziam texto de opinião. E quando começou a produzir, era aquele horror, né? A gente ficava todo, se tremendo de medo, porque era muito difícil, né? A produzir um texto de opinião. Mas hoje é moleza. Por que que hoje é moleza? Porque temos aí uma diversidade de recursos para poder explorar. E é o que a gente vai fazer hoje. Em vez de produzir um texto de opinião difícil, super complicado, nós vamos começar com um textinho de opinião super agradável, falando sobre o fundo do mar com Bob Esponja. Aposto que você já assistiu Bob Esponja várias e várias vezes e nunca parou para questionar algumas questões que acontecem, né? Algumas situações inusitadas que a gente sabe que no fundo do mar não é possível. Por exemplo, há essa situação que vai aparecer aqui em cima, em que eles têm uma piscina no fundo do mar. Gente, qual é a lógica disso? Nenhuma, né, gente? Convenhamos que não tem lógica nisso aí. Quer ver mais uma situação em que não há lógica? O siriguejo fugindo com o dinheiro para não molhar. Sendo que ele já está no fundo do mar, né? Não faz sentido ele fugir para o dinheiro não molhar. Quer ver outra situação bem inusitada? O próprio siriguejo faz hambúrguer de siri, gente. Já imaginou? Não faz nenhum sentido. Nenhum mesmo. Como que você vai fazer hambúrguer de você mesmo? Outra situação bem assim questionável. O Bob Esponja tentando soprar bolinhas no fundo do mar. Soprar bolinhas. É isso mesmo que vocês ouviram. Não faz sentido também, né? Quer ver piorar? Quer? Eles resolveram levar um pinheiro, aquela árvore que a gente usa no Natal e deixa toda enfeitadinha, linda. Eles resolveram levar para o fundo lá do oceano. Vocês acham que não dá para ficar pior? Ah, dá. Olha só essa imagem. Eles arranjam, né? Uma situação aí do Natal e em outras situações também, em que no fundo do mar, no fundo do oceano, vai nevar. Tia disse nevar, neve. De frio, nevar, cair as... Nunca pensaram nisso? Pois é. Desde quando, gente, neva no fundo do mar? Lindamente assim? Não dá, né? Só mais uma aqui, para não ficar longo e não ficar falando mal demais assim do desenho que vocês amam tanto, que eu também amo, tá? Mas vocês já pensaram que, por exemplo, no fundo do oceano não dá pra gente secar o cabelo assim com um secador? Vocês já pensaram nisso, né? Não dá. Pelo menos até onde eu sei, não dá. Vocês sabem se dá? Eu acho que não, né, gente? Olha aqui, o Bob Esponja secando o cabelo. O Bob Esponja, cabelo, que eu acho que ele nem tem cabelo, e ele tá secando o lindo cabelo que ele não tem no fundo do mar. Com um secador.
Lembrei até de mais uma também muito, muito inusitada, que eu não posso deixar passar. Eu sei que a do secador seria a última, mas não dá. Ai, gente, eu vou falar, mas o Lula Molusco, vou falar baixinho aqui, que eu sei que dói aqui o coração, mas o Lula Molusco, ele tenta. Por que eu falo tenta? Não, ele molha as plantas no fundo do oceano. Mas curioso nisso tudo é que quem construiu toda a ideia do desenho foi um biólogo, que é uma pessoa que estuda justamente como funciona a vida. E ele foi lá e colocou essas coisas bem inusitadas, bem engraçadas no desenho. E aí entra a parte do artigo de opinião. Porque um biólogo fez um desenho trazendo personagens em que eles parecem com a realidade, com o real, mas não é. E que traz coisas que não têm cabimento de existir. Por que um biólogo faria isso? E aí que nasce o artigo de opinião. O artigo de opinião ele vem para isso, para criticar algo que pode ser um livro, pode ser algo que está acontecendo na sociedade, pode ser um desenho, um filme, qualquer situação que envolva a sociedade pode ser alvo de um artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? É um texto em que eu exponho uma situação, ele tem 3 partes. Eu vou primeiro expor a situação, que eu vou falar, né, o que é que eu tô falando, né? Que é o que a Tia tá fazendo agora, né? Tia trouxe as situações inusitadas do Bob Esponja. Em seguida, você vai mostrar, né, essas situações e por que você quer falar sobre aquilo. E em seguida, você vai dar a sua opinião, que é o que você pensa. É um dos textos que Tia mais gosta de trabalhar. Porque nele a gente tem a opção de dar o nosso pensamento, de levar aquilo que a gente pensa, que a gente analisou. E por isso que o artigo de opinião é um dos gêneros textuais mais gostosos de ser trabalhados. Porque questionar faz parte da gente. Então agora, a seguir, a gente vai construir um artigo de opinião com 3 parágrafos. Isso mesmo, 3 parágrafos curtíssimos, pequenininhos, maravilhosos, com palavrinhas que todos vocês vão entender, tá? Eu acho que vocês vão gostar muito. E eu espero que vocês, além de produzir um monte de artigo de opinião por aí, que vocês voltem lá, assistam o Bob Esponja e encontrem um monte de coisas inusitadas que Tia não falou aqui, tá? E depois compartilha com a sua professora, tá bom? Que eu tenho certeza que ela vai me mandar e eu vou amar receber o que você percebeu de inusitado no desenho, tá bom? Então vamos lá. E aí a primeira parte do texto é a exposição do tema. Qual seria a exposição do tema sobre este assunto que a gente estava trabalhando? Ficaria assim, ó. Bob Esponja Calça Quadrada é uma animação americana criada pelo biólogo marinho e animador Stephen. A série narra as aventuras do Bob Esponja e seus amigos em uma cidade submersa. Ou seja, a gente vai falar sobre o assunto, tá? A gente está apresentando o assunto. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, vem a interpretação, né? Que é o que você percebeu naquele tema. O que a gente percebeu, né? O que mais chama atenção na animação são as inúmeras situações presentes e que não são possíveis no mundo real. São elas fogueira, banho de piscina, nevar e tantas outras que a gente falou, né? Logo, vem o questionamento. Por que os desenhos animados falham com a lógica, né? Por que falta sentido nos desenhos animados? E aqui nós temos a parte 3, que é a nossa opinião. Tia foi lá e escreveu a opinião dela sobre esse assunto. Ó. Penso que a animação é um convite à imaginação. Então, podemos sim imaginar situações impossíveis ou quase impossíveis no mundo real. E aí está o motivo em gostar tanto de desenhos.
O importante é saber diferenciar o real e o imaginado. Aí a gente finalizou o texto de opinião. Qual é a característica principal desse texto? É a opinião, né, do leitor, de quem está, né, escrevendo o textinho ali, para outra pessoa poder também construir a opinião dela, né? Talvez ela se identifique ou discorda de você e com base no seu texto ela vai construir o texto, a opinião, a forma de enxergar as coisas, né? Então você vai estar contribuindo para outras pessoas também fazer reflexões. E essa é a ideia do texto de opinião, né? Refletir sobre algo, sobre um determinado tema. E aí, você gostou do artigo de opinião? Ele é maravilhoso, não é verdade? Agora eu quero você praticando. Não precisa construir um texto e mandar para mim, não. Mas procura na sociedade, na sua casa, coisas que você possa questionar, tá? A leitura, ela nasce através do questionamento. A gente primeiro vivencia algo, visualiza algo, tá? Que é a leitura de imagem que a gente faz o tempo inteiro. Depois dessa leitura de imagem, a gente procura, né, materiais, começa a pesquisar sobre aquilo para ver se o que a gente percebeu, outras pessoas também perceberam. E em seguida, a gente faz a nossa contribuição. Imagina aí se a sociedade não fizesse isso, se um monte de homens aí ao longo da vida, da humanidade toda, né, da nossa história do homem, não tivesse feito questionamentos, não tivesse pensado sobre as coisas, provavelmente a gente estaria estagnado, né? Paradinho lá no tempo, não teria avançado, não estaríamos hoje fazendo a escola acontecer, a educação acontecer pelos meios virtuais. Então, graças ao questionar, que a gente hoje está evoluindo e está aprendendo cada dia mais. Então, ó, fica de hoje essa lição. Artigo de opinião também é aprendizado, tá? E criança também pode construir, ok? Um beijo!